Boa tarde, quinto ano. Vamos aí para mais uma aula. E hoje será a nossa primeira aula de História. Nós vamos começar com a unidade 3 da apostila 2. Iremos trabalhar a página 3 a 6. Vamos ter um pouco de conhecimento, de noção do que é Estado. Nós vamos falar um pouco sobre a sociedade, como a sociedade começou a se organizar. Vamos conhecer um pouquinho dessa palavrinha aqui, ó, crescente fértil, e começar a conhecer a antiga Mesopotâmia. Bom, como a sociedade começou a se organizar? Então, há cerca de 10 mil anos, nascia a agricultura e a cultura da criação e domesticação de animais. Assim, começaram a criar novas maneiras para viver em grupo, surgindo várias aldeias e, com o passar dos anos, também as cidades. Surgiu nessa época também os primeiros governos e governantes. Bom, pessoal, saber, como o poder público foi estabelecido, pra gente, assim, é fundamental, porque dá pra gente conhecer a importância da vida social. As duas sociedades mais antigas, que iremos estudar, é a Mesopotâmia e o Egito. Então, a gente vai aprender como elas se desenvolveram, como elas foram criadas, e a região, aonde elas surgiram, a Mesopotâmia e o Egito, pelos historiadores é chamada de crescente fértil. Tá? É uma região que se localiza entre os vales do rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Oriente Médio, e o vale do rio Nilo, onde hoje é o atual Egito, no norte da África. Aqui, ó, tem uma imagem da crescente fértil. Essa imagem também tem na apostila de vocês, tá? Aqui não vai dar para ler direitinho as palavrinhas, mas essa mesma imagem tem na apostila, então abram a apostila, deem uma olhada lá, vejam, vocês vão ver aonde é a região da Mesopotâmia. Aqui, ó, nessa área aqui é a região do Egito, nessa área aqui é a região da Mesopotâmia. Então, deem uma olhadinha lá para que vocês possam perceber como que foi essa crescente fértil, como que foi esse crescimento, dessas antiguidades, Egito e Mesopotâmia. Bom, os povos da Mesopotâmia se desenvolveram ao longo dos vales do rio Tigre e Eufrates. Já o povo do Egito se desenvolveu ao longo do vale do rio Nilo. Então, as águas dos rios e esse solo fértil próximo à sua margem, que foi de extrema importância para o crescimento da sociedade. Por isso, esse crescimento fértil, esse desenvolvimento fértil. Então, aqui, ó, tem uma foto que eu peguei da internet, que é um trecho do rio Eufrates, muito bonito por sinal, tá? Então, aqui tem uma cidade ao lado, aqui tem outra cidade. Bom, vamos falar um pouquinho da Mesopotâmia. Os povos que ocupavam a Mesopotâmia estavam entre os primeiros do mundo a desenvolver a agricultura. E foram eles também que formaram as primeiras cidades, há cerca de 9 mil anos antes de Cristo. Então, aqui, ó, aqui tem uma foto da cidade da antiga Mesopotâmia, tá? Há 9 mil anos antes de Cristo, tá, pessoal? Então, assim, aqui tem a cidade antiga e eles que desenvolveram essa agricultura que nós conhecemos hoje, esse tipo de cidade que nós conhecemos hoje. Então, foi vamos assim dizer, uma invenção, do povo mesopotâmico.
A gente vai conhecer mais profundo ainda, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse povo. Tem muita coisa legal para se ver disso. Bom, a forma de governo também que nós conhecemos hoje, também começou lá na Mesopotâmia. Assim como a escrita. Então, foram eles que desenvolveram as primeiras atividades do comércio que nós conhecemos hoje, troca, né, vende, compra. Então, também é uma criação, quer dizer, começou lá na antiga Mesopotâmia. Então, o governo que nós conhecemos hoje começou na Mesopotâmia. As cidades, né, o modo de sociedade que nós conhecemos hoje começou-se na Mesopotâmia. A escrita começou-se na Mesopotâmia, o comércio começou-se na Mesopotâmia. Então, é um assunto muito importante para ser trabalhado, para ser conhecido. O nome Mesopotâmia significa terra entre rios. E esse nome foi dado à região pelos gregos antigos. Os rios Tigres e Eufrates foram de extremamente importância para os povos que viviam na antiga Mesopotâmia, pois forneciam água, fertilizavam e irrigavam o solo, o que favorecia a agricultura. E também, né, ele era usado como meio de transporte da mercadoria. Então, além dele fornecer água, irrigar a plantação, ele era usado para o transporte, tanto pessoal quanto de mercadoria. As condições antigas da região Mesopotâmia eram boas para formarem aldeias, né, vilas, e logo em seguida se formou uma cidade. Mas foi necessário muito trabalho. Então, de vila, né, de uma aldeia, até ela se transformar em uma cidade, então ela passou por várias mudanças. Teve que ser construído diques, né, que controlava as enchentes dos rios, que em determinados períodos do ano o rio transborda, então eles precisaram fazer esses diques, eles precisaram criar prédios, muralhas, reservatórios de água, eles precisaram aprender a fazer com que a água do rio chegasse até a plantação. Então, houve-se muito nesse período, muito trabalho, muito aprendizado, até chegar na cidade, né, na cidade antiga da Mesopotâmia. Com o tempo, a sociedade mais antiga da Mesopotâmia foi se organizando. Então, conforme lá da aldeia até chegar na cidade, ela foi organizando, foi modificando os tipos de casa, vendo o que era necessário, o que precisava se fazer para melhorar a agricultura, como que a gente pode guardar água, então fizeram reservatórios de água, como que a gente pode fazer para se proteger de ataques, né? Porque naquela época se tinha muitas guerras, então criaram-se muralhas e também, e com isso, né, houve-se o comércio. E aí, o que eles faziam? Eles trocavam a mercadoria. Então, era assim, olha, eu tenho um porco, eu preciso de uma saca de sal. Então, vamos fazer o seguinte, eu te dou o meu porco e você me dá a saca de sal. Olha, eu tenho uma galinha, eu preciso de um pacote de trigo. Então, eu te dou a minha galinha e você me dá o pacote de trigo. Então, assim que se funcionava, né, o comércio nessa antiga sociedade. Mas com o passar do tempo, eles inventaram o quê? O dinheiro. Então aí o dinheiro passou também a fazer parte dessa civilização, assim como os governantes, os funcionários responsáveis por administrar trabalhos, produtos, como é hoje, né? Nós temos a nossa sociedade hoje. Então nós temos comércio, temos que trabalhar com dinheiro, temos, né? Nós não trabalhamos mais com a mercadoria de troca, e sim com o dinheiro, mas
Nós temos os nossos governantes, nós temos os funcionários responsáveis por administrar os trabalhos. Então, cada um é um governante que faz uma cadeia, que tem uma cadeia de trabalhadores e vai estipulando a função para cada um conseguir administrar toda uma sociedade. Então, por exemplo, nós temos o nosso prefeito Tales, mas nós temos o secretário de obras, nós temos o secretário da saúde, nós temos o secretário da educação e dentre outros. Então, cada secretário cuida de um departamento e vai passando todas as informações para o nosso prefeito, que é o governante. E os produtos também. Então, assim como o dinheiro foi surgindo, também foi surgindo novos produtos. Bom, pessoal, é uma matéria muito extensa, é uma matéria com palavrinhas diferentes para vocês. Então, novamente, eu vou pedir para que vocês façam o uso do dicionário, tá? Não entendeu uma palavra? Procurem no dicionário, façam a leitura, né? Dessas páginas proposta, porque assim, eu fiz um resumo, então eu quero que vocês façam a leitura dessa página com o dicionário na mão, porque se tiver alguma palavrinha lá que vocês não conheçam, vocês possam anotar, pesquisar, ok? E nas próximas aulas, nós continuaremos a falar sobre as civilizações, sobre a antiga Mesopotâmia, vamos entrar um pouco no assunto do Egito também. Então, assim, vai ser uma aula com palavras diferentes e eu espero que vocês façam o uso do dicionário, né? Que a tia não vai estar presente aí com vocês para tirar a dúvida, mas estarei presente no nosso grupo do WhatsApp para qualquer dúvida que aparecer. Bom, vou pedir para vocês fazerem a atividade. É verdade, tá? Da página 5 e exercícios 1 e 2 da página 16. Peço também que vocês façam uma pesquisa sobre a origem da escrita, tá? Precisa ser uma coisa muito grande, não. Dê uma olhadinha na internet aí, né? Assistam alguns vídeos, escreva alguma coisa aí sobre a origem da escrita, que aí na próxima aula nós vamos voltar aqui com o assunto da Mesopotâmia, do Egito. E espero encontrar todos vocês novamente em breve, ok? Mais uma vez, obrigado, boa tarde e tchau para vocês.